É normal a gente sentir alguma ansiedade quando a gente escolhe uma profissão. Muitas decisões importantes na vida fazem a gente se sentir inseguro, porque a gente sabe que são decisões que vão exigir um investimento grande dos nossos esforços, do nosso tempo e dos nossos sonhos. E no caso da decisão por uma carreira profissional, essa geralmente é feita quando a gente é muito jovem e ainda não tem experiência com o mundo das profissões. E as escolas, infelizmente, não preparam a gente o suficiente para decidir sobre isso. E escolher uma carreira define, em grande parte, quem a gente é. Porque quem a gente é tem relação com as coisas que a gente faz na maior parte do tempo. E uma boa parte do seu tempo você vai dedicar à sua carreira profissional. E esses receios que a gente sente quando a gente escolhe uma profissão, eles também existem porque a gente está decidindo também quem a gente não vai ser. Porque é impossível ser e fazer tudo ao mesmo tempo. E a gente não tem como seguir todos os caminhos que a gente imagina e deseja. Isso significa abrir mão de uma boa parte das ideias e dos sonhos que a gente alimentou sobre a nossa vida em certo momento. Por exemplo, quando eu decidi fazer psicologia, eu tive que abrir mão da possibilidade de ser médico e das ideias e dos desejos que eu tive sobre como seria a minha vida se eu seguisse a carreira em medicina. Não dava para fazer essas duas carreiras ao mesmo tempo. E eu abri mão também daquela sensação de liberdade, de ter todos os caminhos abertos, de poder seguir qualquer profissão e de poder ser qualquer coisa que eu quisesse. Na hora em que a gente escolhe, a gente troca essa liberdade total pelos benefícios que a gente acredita que a nossa escolha vai trazer mais adiante. E a vida é assim mesmo. Muitas vezes a gente precisa escolher caminhos que, pelo menos durante algum tempo, vão excluir ou dificultar outras opções. Isso vale para a escolha da profissão e vale também para outras decisões, como a cidade onde a gente vai morar, a escolha dos empregos e dos projetos que a gente decide levar adiante em diferentes momentos da vida, e vale também para os nossos relacionamentos com outras pessoas. Mesmo quando a gente pensa e escolhe com um bom embasamento, o sentimento que vem costuma ser de ansiedade, porque a gente geralmente não tem certeza se o que a gente escolheu vai dar certo. E às vezes, além da ansiedade, a gente sente também alguma tristeza, pelas ideias e pelos desejos que a gente entende que não vai mais levar adiante. Como eu falei, esse sentimento vem de ter que abrir mão das ideias e dos sonhos que acompanharam a gente durante algum tempo da nossa vida e que fizeram parte da nossa identidade até o momento. Sentir ansiedade e alguma tristeza em momentos de mudança é normal. E o melhor é se dar conta, é aceitar, é perceber esses sentimentos. Porque mesmo quando a gente não reconhece eles, eles continuam lá e vão influenciar as coisas que a gente faz na nossa vida. No caso da escolha por uma profissão, o modo como a gente se sente pode fazer a gente adiar demais ou fugir completamente de ter que escolher. Ou ainda pior, os nossos sentimentos podem fazer a gente decidir de qualquer jeito, fingindo que a gente não se importa e entregando os resultados pro acaso. Eu sugiro que você não deixe isso acontecer com você. Mas então, o que fazer? Como lidar com esses sentimentos? Bom, como eu falei, de início você precisa aceitar que esses sentimentos são naturais. Se você sente ansiedade e alguma tristeza no seu processo de escolha de uma profissão, pode ter certeza que você não está sozinho. Quase todo mundo tem receios sobre o futuro e quase todo mundo lamenta por opções que foram deixadas para trás. Por isso, dê valor aos sentimentos que você tem, porque eles cumprem o papel de sinalizar questões que você precisa dar atenção. Então, o passo seguinte é dar essa atenção aos sentimentos e pensamentos que estão dificultando que você siga em frente com mais tranquilidade. Eu queria propor agora um exercício que é usado na psicologia clínica, para ajudar você a lidar melhor com os sentimentos e com os pensamentos difíceis, que são comuns nesse momento de escolha. Esse exercício você pode usar à vontade nesse momento e também em outras situações futuras em que você precisar equilibrar os seus sentimentos.
Quando a gente se dá conta dos nossos sentimentos e pensamentos, fica mais fácil refletir sobre eles e chegar a respostas que façam a gente se sentir melhor. O primeiro passo é dar nomes para os sentimentos que a gente identifica na gente. O que você sente? É medo? É ansiedade? É tristeza? Anote o que você sente numa folha de papel. Depois, para cada sentimento que você identificar, dê uma nota de 1 a 10 para a intensidade com que você sente aquilo. Por exemplo, ansiedade, nota 7, tristeza, nota 5, medo, nota 4. Ou seja, quanto maior a nota, maior a intensidade. Em seguida, procure escrever os pensamentos que fazem você se sentir daquele modo. Repare que quase sempre tem algum pensamento por trás dos nossos sentimentos. Esses pensamentos são interpretações da realidade que a gente faz de modo rápido e automático o tempo todo. E são essas interpretações que fazem a gente se sentir desse ou daquele modo. Quase sempre a gente acredita que a gente faz decisões racionais, mas isso nem sempre é assim. Muitas vezes a gente faz interpretações que são erradas, incompletas ou exageradas. Então, por exemplo, se eu vejo um cachorro na rua e eu acredito que ele pode ser bravo, eu fico com medo. Essa interpretação, esse pensamento, se o cachorro é bravo ou não, depende das minhas experiências passadas e da minha tendência de autopreservação. E autopreservação é necessário, porque a gente precisa ter cuidado com muitas coisas na vida. Mas o problema existe quando as nossas interpretações ficam distantes da realidade. Então, nesse exemplo, o cachorro que eu estou vendo, ele pode ser bravo. Mas talvez eu esteja errado e ele não seja bravo. Agora, se o dono do cachorro me garante que ele não é bravo, então o medo que eu sinto, ele diminui um pouco. E se outras pessoas dizem que esse cachorro realmente não é bravo, daí eu acredito um pouco mais, e o meu medo diminui mais ainda. E se eu resolvo testar a minha interpretação da realidade, eu chego perto aos poucos do cachorro, eu fico algum tempo, daí eu faço carinho na cabeça dele e eu vejo que ele até gosta. E aí então o medo que eu sentia, ele deixa de existir naquele momento. Ou seja, nesse exemplo eu estou fazendo uma aproximação gradual do cachorro e testando para ver se ele é bravo ou não. E da próxima vez que eu vi aquele cachorro, eu quase não vou mais sentir medo. E talvez com outros cachorros eu não vou pensar de imediato que todos eles são bravos, porque aquela minha crença original, ou seja, aquele pensamento inicial de que um cachorro necessariamente é bravo, eu verifiquei que isso não é sempre verdadeiro. Então, essas interpretações que a gente faz, algumas vezes estão certas, mas também tem muitas vezes que elas são exageradas, distorcidas, rigorosas ou catastróficas demais. E todo mundo faz esse tipo de distorção em alguns momentos ou em algumas áreas da vida em que a gente é mais sensível. No momento de escolha de uma carreira profissional, essas distorções também podem acontecer. E é comum que as pessoas tenham pensamentos como esses aqui, por exemplo. Eu acho que eu estou escolhendo uma profissão agora, mas eu não vou gostar dela no futuro. Eu nunca vou encontrar uma profissão que seja boa para mim. Veja que esses são pensamentos bem absolutos e rigorosos. Quem faz esse tipo de interpretação da realidade ou do futuro, certamente vai sentir bastante ansiedade. E algum nível de ansiedade pode até ser bom, porque mobiliza a gente para resolver uma determinada situação. Mas ansiedade exagerada pode até fazer a gente ficar paralisado, ou então fugir de algo ou de uma decisão que a gente precise fazer. Então, para reduzir o sentimento de ansiedade e conseguir avançar bem com o processo de escolha, é importante dar respostas que sejam realistas para esse tipo de pensamento. E eu não estou falando de fazer pensamento positivo. Pensamento positivo seria mais ou menos assim: vai dar tudo certo, eu tenho certeza que eu vou adorar a profissão que eu vou escolher. Pensamento positivo não costuma dar bons resultados, porque no fundo a gente não acredita de verdade em uma resposta se ela não tiver base em um raciocínio que tenha coerência.
Mas então, como seria uma boa resposta? Vamos considerar aquele primeiro exemplo de pensamento. No futuro, eu vou descobrir que eu não gosto da profissão que eu escolhi. De início, a gente precisa listar no papel quais são as evidências ou argumentos que a gente tem de que esse pensamento é verdadeiro. Por exemplo, eu já fiz muitas decisões erradas na minha vida. Outra, escolher uma profissão é difícil, porque são muitas as opções. Outra, muitas pessoas não são felizes com as suas profissões. E mais uma, várias coisas podem me fazer não gostar da profissão que eu vou escolher. Depois de listar as evidências e os argumentos a favor do pensamento em análise, em seguida a gente deve listar as evidências e os argumentos que são contrários a ele, ou seja, aqueles que dizem que ele não é verdadeiro. Por exemplo, eu também fiz várias boas decisões na minha vida. E eu tenho tempo para pensar bem antes de escolher uma profissão. E ainda, eu posso ser ativo e me esforçar para fazer uma escolha bem fundamentada, buscar me conhecer melhor, ler sobre as várias carreiras, entrevistar profissionais e visitar locais de trabalho. E ainda, a maioria das pessoas que não tem satisfação com as suas carreiras não se dedicou a refletir e a pesquisar tanto quanto eu estou fazendo agora. Outra, a felicidade na carreira profissional não depende só de uma boa escolha da faculdade. É um processo contínuo de dedicação aos estudos e experiências profissionais, e também de desenvolvimento pessoal. Mais uma, sempre é possível fazer ajustes de rumo, e existem muitas formas diferentes de exercer uma carreira profissional. E tem ainda que, caso eu verifique que realmente eu não gosto da profissão que eu escolhi, eu posso mudar de área. Muita gente faz isso e não é o fim do mundo. E agora a última. É impossível ter certezas sobre o futuro, seja qual for a carreira escolhida. O que eu posso fazer é escolher tão bem quanto eu puder nesse momento e colocar esforço para tornar meus objetivos realidade. Quando a gente lista as evidências e os argumentos a favor e contra os sentimentos que incomodam a gente, esses sentimentos eles não mudam totalmente de imediato, mas a tendência é que eles se tornem menos intensos e menos desconfortáveis. Então, a ansiedade e o medo, eles não somem totalmente, mas eles tendem a diminuir, porque a gente conseguiu modificar um pouco os pensamentos que estavam gerando esses sentimentos. E isso pode fazer bastante diferença para uma pessoa, porque ela consegue seguir em frente com as coisas que ela precisa fazer na vida dela. A etapa final desse exercício, e que ajuda a gente a elaborar ainda mais esses sentimentos, é definir quais são as ações concretas que a gente pode fazer para lidar com as situações que geram os pensamentos e os sentimentos que são difíceis para a gente. Então, se o pensamento é, no futuro eu vou descobrir que eu não gosto da profissão que eu escolhi, a gente pode escrever e nos comprometermos em levar adiante as seguintes ações. Eu vou refletir e fazer exercícios que são voltados para o meu autoconhecimento. Eu vou ler sobre as profissões no Guia do Estudante. Eu vou fazer entrevistas com profissionais das áreas que me interessam. Eu vou também visitar ambientes de trabalho. E eu vou conversar sobre as minhas opções com os meus pais, com os meus amigos e com os meus professores, para ouvir as opiniões deles. E, se eu sentir necessidade, eu vou buscar o apoio de um psicólogo para me orientar diretamente no meu processo de escolha. E ainda, no início da faculdade, eu vou continuar a pesquisar sobre possíveis caminhos profissionais na área que eu escolhi, para confirmar a minha decisão. E, se eu não estiver satisfeito, daí eu mudo para outra carreira. Então, agora é a sua vez de analisar os pensamentos e os sentimentos que têm relação com a sua escolha de uma profissão. Se você sentir dificuldade, tá tudo bem fazer pausas. Mas aí, logo que possível, é importante que você retorne ao exercício. E, se você sentir que precisa de apoio nessa etapa, você pode pedir ajuda dos seus pais ou dos seus amigos, porque conversar é uma coisa que ajuda a reduzir a ansiedade.
E ainda, se você quiser, eu posso verificar se tem algum psicólogo na sua cidade que possa te ajudar. É só enviar uma mensagem pra gente, tá ok? Mas por enquanto eu proponho que você procure fazer o exercício a seguir. Em um papel em branco, liste os seus sentimentos que estão relacionados à escolha de uma profissão. Dê uma nota de 1 a 10 para a intensidade de cada sentimento, sendo que 1 é equivalente a bem fraco e 10 é equivalente a muito forte. Em seguida, para cada sentimento, liste quais são os pensamentos que fazem você se sentir daquele modo. Depois, escreva para cada pensamento. Primeiro, quais são os argumentos e as evidências de que ele é verdadeiro? E depois, quais são os argumentos e evidências de que ele é falso, exagerado ou rigoroso demais? E ainda, para cada pensamento, escreva uma ação positiva que você pode fazer para aumentar as suas chances de ter um bom resultado na escolha da sua profissão. Assuma com você mesmo o compromisso de levar adiante essas ações. Ao colocar essas ações em prática, você vai aumentar a sua autoconfiança para superar esse desafio e outros desafios que você tiver no futuro. Depois de fazer esse exercício, releia tudo o que você escreveu e dê mais uma vez uma nota de 1 a 10 para a intensidade dos sentimentos que você examinou. Houve alguma mudança? Quais são as suas conclusões? Analisar pensamentos e sentimentos não é uma coisa fácil, mas quanto mais você praticar isso, melhor você vai ficar em equilibrar os seus sentimentos. E essa é uma competência muito valiosa para a vida toda. Vale a pena aplicar esse exercício em todas as situações da vida em que você precise elaborar sentimentos de medo, de tristeza e de ansiedade. E lembra que você pode contar com a ajuda dos seus pais e dos seus amigos. E pode ainda buscar um psicólogo se você sentir necessidade de apoio próximo nos momentos que forem mais difíceis da vida. Bom, era isso que eu queria falar para você nesse vídeo e eu espero que você aproveite bastante o exercício de análise de sentimentos e de pensamentos. Depois que você completar essa atividade, eu espero por você no próximo vídeo, que é um resumo sobre esse primeiro módulo de autoconhecimento.